Olá, seja bem-vindo ao curso de Fotografia Computacional do Lux AI. Hoje falaremos sobre redes convolucionais para classificação de imagem, dentro da disciplina de aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda. Então, iremos falar hoje sobre redes CNN, ou seja, Convolution Neural Networks no inglês. Por que a gente vai usar uma rede convolucional e não usar uma MLP como a gente viu? A MLP, né, que é Multilayer Perceptron, com imagem, daria alguns problemas. Vamos verificar eles. Imagina que a gente queira usar um MLP para classificar uma imagem de tamanho 640 por 480. Então, isso vai nos dar o número total de pixels, né, multiplicando os dois valores, 307.200 pixels. Isso é uma quantidade muito grande para a entrada da rede logo. Agora, se a gente tem uma imagem colorida em RGB, vamos multiplicar por 3, né? Então vai dar quase 1 milhão, né? 921.600 pixels. Então, para classificar um vetor de filas desse tamanho, vamos precisar de um número considerável de camadas, né? Então, a gente podia reduzir a dimensionalidade dele no início, mas aí a gente perderia informação logo na entrada, né? E a gente não quer isso, por quê? Porque nós gostaríamos que a rede que controlasse, né? Gostaríamos de dar toda a informação para a rede e a rede que tire as relações entre os valores dos pixels. Ainda, no MLP, ele recebe um vetor de omissão, né, de entrada 1 por n, então perdemos a relação espacial entre os pixels. Nesse caso, na verdade, todos os pixels vão estar conectados um com o outro, mas isso pode não fazer muito sentido numa imagem, porque um pixel de um local vai estar relacionado a um pixel que não tem nada, pode não ter nada a ver, né, em termos de conteúdo, da semântica da imagem com ele. Então, a gente conecta todo mundo com todo mundo, isso também, além de criar uma grande quantidade, né, de hiperparâmetros, vai causar também com que todo o valor influencie o outro valor. Pode influenciar, no caso, né? Então, supondo que a gente tem uma MLP de 3 camadas intermediário, né? Então, uma MLP relativamente pequena, com essas 3 camadas aqui, 20, 10 e 2 de saída. Então, a gente ia ter 20 vezes N de entrada, mais N, que são a quantidade de bias, né? Na outra camada, a gente definiu como 10 vezes N, que é a quantidade, né, da camada anterior, mais 20, né, da camada anterior, são os bias dos neurônios. E a saída, 2 vezes 10, né, dessa camada anterior, mais os 10 pesos do bias. Então, teríamos isso, né, de pesos. Então, se N for, né, como a gente viu anteriormente, 640 por 480, na primeira camada intermediária, né, aí teríamos, né, esse valor aqui multiplicado por 3, né, e multiplicado por 20 mais N, né? Teríamos um valor estimado aqui, estimado não, calculado, 19 milhões, em torno de 19 milhões de parâmetros para esses 20 neurônios apenas, né? Isso seria muito grande. E, além disso, o Backpropagation ainda precisa armazenar, né, os gradientes todos e talvez não faça tanto sentido, né, você conectar todos os pixels com todos os outros pixels também. Então, com isso, né, a gente percebe que tem uma limitação das redes Perceptron multicamada. Então, se faz uso de redes convolucionais com esse objetivo de suprir esse déficit, né? Uma vez que suas camadas adquirem informações da região de interesse, né? A gente vai criar kernels para aquilo e seus parâmetros são independentes da dimensão espacial da entrada, basicamente. Então, as redes convolucionais surgiram, né, para tentar resolver esses problemas que a Multilayer Perceptron, né, tem devido à dimensionalidade. Bom, temos esse modelo de visão, claro que, né, o modelo anterior você fazia feature extraction, depois fazia um mapeamento de features ou redução de dimensionalidade com output. E nesse modelo de redes convolucionais, né, o modelo de Deep Learning, a gente vai dar a entrada e ele vai dar a saída diretamente. Então, aqui estão exemplos de tipo de problema, né, a gente quer detectar esses pontos aqui, que seriam pontos de algum problema aqui na casca da banana. E aqui, nessa linha aqui, a gente quer identificar que tem uma pedra aqui, né, em relação às maçãs. Nas redes convolucionais, a gente pode, né, definir
basicamente 4 arquiteturas básicas, certo? Então, que a gente também relaciona as tarefas de visão computacional, no caso. A gente pode falar das tarefas e aplicações a nível de imagem, ou seja, a gente coloca uma imagem e ele vai dar uma classificação ou uma regressão, no caso, dependendo do problema, como você queira atacar o problema e que tipo de problema você quer resolver. A nível de imagem, a gente pode imaginar esse problema aqui, reconhecer gatos de cachorro, né? Então você coloca a imagem inteira e você quer que o classificador diga é gato ou é cachorro. A gente pode ter problemas a níveis de pixel, certo? Então a gente entrega uma imagem e a convolucional vai devolver uma imagem na saída. Então, um exemplo desse é problemas de segmentação de imagem, certo? Então a gente vai entrar com a imagem e ele vai entregar uma imagem de saída com essas bordas aqui delineadas. Problemas de restauração de imagem também, certo? Então pode ser usado com pixel level. E temos esse problema aqui, seria a nível de região. Então você entrega uma imagem e ele vai definir quais são as regiões de interesse, como o problema de reconhecimento de objeto. Um outro tipo de problema seria vídeo, né? Então a gente entrega um vídeo, então vamos ter, né, vários frames e aqui no caso a gente quer rastrear o objeto, aqui no caso seria o gato, né? E a gente quer que o sistema continue ele rastreando esse objeto. E a saída pode ser também como uma classificação ou a gente pode ver como uma regressão, né? Aqui, por exemplo, em segmentação, isso seria um problema de classificação, né? Com a classe do pixel, e aí ele define aqui. Pode ser como um problema de regressão, que se a gente quiser fazer melhoramento de imagem, é um exemplo de regressão, né? Você tem valores né, do RGB e você quer fazer uma regressão para um novo valor que seria mais aguçado ou que você queira resolver um problema de colorização ou algum outro tipo de problema. Algumas noções fundamentais, certo? Então, obviamente, a gente está falando, né, de tensores, mas aí tem a ideia do escalar, um ponto, o vetor, a matriz, né, R2, e o tensor, né, um Rn aqui, né? Então a gente fala, né, também em relação a rank 0, 1, 2 e rank n, dependendo da dimensão aqui do seu tensor. A gente falando de imagem, a gente está falando no R2. Se a gente fala de vídeo, obviamente no Rn. Agora, em imagem, é claro que a gente fala, se a gente imaginar só um plano como um torre de cinza, vai ser no R2. Mas se a gente está falando numa codificação feita RGB, então vão ter 3 matrizes, certo? Representando cada um da faixa do espectro de frequência, né? RGB, ok? Então, como a gente fala, a gente pode, né, de uma forma matemática, definir um I tal que pertence a um R com uma certa dimensão. Aí depende de como você está representando sua imagem. Pode estar numa dimensão 3, então seria o RGB, né? Aí tem algumas representações que tem o seu D, pode ser aqui, né, 2, essa dimensão aqui, certo? E aqui está um ponto representado por 3 valores aqui. Aqui está normalizado o RGB, certo? Então aqui o valor vai de 0 a 1 e a gente vai ver que tem várias formas de representar esses valores de imagem. A operação que a gente vai aplicar são operações matriciais, então aqui tem alguns exemplos de operações matriciais, né? O produto matriz, o dot product, redução, ou a soma, né? A soma nesse caso, e a convolução, certo? Então você tem, né, uma função que vai convoluir com outra. A gente vai ver uma imagem como se fosse funções e o kernel da imagem como se fosse uma outra função. Na realidade, o processo de convolução que a gente faz tecnicamente deveria ser chamado de correlação cruzada. Porque a convolução, na verdade, você vai inverter o kernel, né? Tecnicamente falando. E aqui a gente não vai estar fazendo essa inversão de kernel, no caso. Então, o nome correto, o melhor, seria correlação cruzada. Então, o processo de convolução
dessa forma, né? A operação matemática é representada por esse símbolo aqui, então a convolução da função f com g em x seria uma integração, se fosse no contínuo, né? Então aplica aqui uma máscara, no caso, ou uma outra função que vai se deslocando. Aqui no caso discreto, né? E aqui no caso em duas dimensões, né? Veja que às vezes a gente fala de XY, mas muitas vezes é falado de IJ também, ok? Então, o processo de convolução visualmente a gente pode ver, né? Imagina que eu tenho uma imagem aqui e eu vou ter, obviamente, os valores de intensidade. Aqui só tem uma matriz com valor de intensidade, fica mais fácil uma matriz apenas. E suponho que eu tenho o meu kernel, né? Então, eu posso dizer que aqui, essa função da imagem é definida dessa forma aqui. Veja que ele usou o operador x, certo? E aqui o y como a função da imagem, e aqui como o kernel. E aqui ele vai, né, de IJ, certo? Então seria essa somatória aqui, e essa aqui do kernel, aqui também, né, de IJ, que seria as posições dele. Então como é que a gente vai aplicar isso aqui? Esse ponto aqui, né, vai ser aplicado a cada ponto aqui dentro. Então, suponho que a gente está fazendo essa operação, essa imagem aqui é uma imagem de 64 por 64, certo? E a gente está aplicando um kernel 3x3. Esses valores aqui são valores de intensidade, está normalizado, então ele vai no valor de 0 a 1. Então aqui, esse valor desse ponto aqui é 0,16, a gente vai multiplicar pelo kernel, e aí o kernel aqui já está pré-definido, 0,09. E essa operação toda aqui vai gerar um novo valor, que está aqui, menos 0,0.3, que vai substituir esse valor central aqui, né? Como está representado aqui no ponto central. Ok? Então, gera esse. Como a gente tem um problema do contorno aqui, né? Então, como ele está por aqui, ele não vai ter informações aqui, aí a gente vai já falar sobre isso. Ele elimina, né, uma linha e uma coluna aqui, por isso que vai ficar menor, ok? Então eu só considero os valores internos. Então 64 por 64 fica... Aqui ele está mostrando um outro exemplo em outro ponto, né, da xícara aqui. Então veja que esses valores de intensidade são brancos, são mais altos, esses são valores mais baixos. E ele aplica aqui o mesmo kernel, né, original. Esse valor de kernel é só usado como exemplo, certo? Então, no caso, a rede vai definir quais são esses kernels, né? Então, a gente tem aqui um outro exemplo. Aqui está o valor de entrada e o kernel vai ser aplicado aqui. Então, quando ele aplica esse ponto aqui, né, essa convolução vai gerar o número 19 aqui, certo? Ele vai shiftar aqui, então ele vai entrar aqui e vai gerar o segundo ponto aqui, aqui e aqui, né? A ideia do kernel já vem de processamento de imagem clássica. Veja que os kernels já existiam, né? E alguns kernels, feito esse, a gente já sabe que já dá uma ideia do que ele faz na imagem. Eu tenho uma imagem como essa, se eu aplico esse kernel aqui, ele meio que cria as bordas das imagens. Então, se sabe que existem vários kernels já pré-definidos que modifica a imagem e produz alguma característica de interesse. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a rede crie esses kernels aprendidos, né? De forma que ele vai gerar kernels que sejam de interesse para a gente. Ok? Então, aqui está outro exemplo, certo? Ele cria esses kernels. Então, a convolução pode ser interpretada como um filtro, né? Esse é o kernel e ele está criando uma filtragem na sua imagem, que ele vai criar uma imagem dessa outra forma. Ele vai fazer esse mapeamento até obter algumas informações que aí vai ser definido, né, pela convolução, pela conjunção de vários filtros. Aqui está um outro exemplo, né? Se eu tenho uma imagem aqui, certo, de $1, né? O Benjamin Franklin, eu acho que são $100 na realidade. E eu tenho esse kernel aqui, né? Aí o que ele quer mostrar é que eu posso, né, num espacial, ver dessa forma, mas eu posso ir para, né, o espectro de frequência também, e veja que, né, quando você faz na Fourier,
ele está mostrando que esse ponto aqui apresenta um pico quando ele tem, certo? Esse kernel aqui apresenta a maior similaridade aqui, certo? Então, você aplica esse kernel e você vai aplicando até você ter, né, a área que tem a maior, né, pixel-wise strongest correlation. Aí ele vai aparecer com um valor mais alto aqui, ok? Isso de uma forma clássica, eu já vi de uma forma clássica o que esses kernels estão fazendo. Então, existem vários tipos de kernel, né? Então, ele pode causar um motion blur, se você tirar o kernel de média, kernels laplacianos, kernel de Sobel, né? Então, esses aqui são meio que definidos como achar a borda da imagem, e já existe, né, pré-definido vários kernels. E o que a gente vai fazer nas redes convolucionais é que a gente vai criar um modelo na qual, basicamente, essa primeira parte, ele, através desses kernels, né, aprendidos, né, porque a rede o backpropagation vai definir os valores desses kernels, de forma que essa primeira parte vai fazer aquela parte da extração da informação, ele vai reduzir essa informação para um vetor de representação, e aqui eu vou usar uma MLP clássica, com a quantidade de classes que eu queira no final. Ele vai aplicar uma camada chamada de softmax para dar um valor probabilístico na saída. Então a gente vai ver isso aqui. Então, como é que eu vou representar essa minha imagem aqui, né? Então, existem vários modelos de representação de imagem, modelos de cores que a gente viu no curso anterior, né? RGB, HSV e assim por diante, né? Pode ser só uma imagem monocromática, né? Eu posso aplicar uma transformada de Fourier, né? E eu posso concatenar a representação RGB com a de Fourier também. Então, você pode apresentar tudo isso para a sua rede, certo? Na sua saída, aí a gente pode ter uma saída de valores reais, mas isso pode causar um problema. Normalmente, para a classificação, é utilizado o one-hot encoder, né? One-hot, aqui no caso, né? E aí eu coloco questão one-hot encoder. Então, nessa representação, o RGB pode ser com valores, né, numéricos, pode ser normalizado, né? E pode ser, como a gente chama, estandarizado, né? A estandarização chama padronização estatística, né? Você pega o valor da intensidade, diminui o valor médio, dividido pelo desvio padrão dos valores todos aqui da distribuição de pixels. Então, você pode fazer desse jeito também. Muito comum fazer isso aqui, né, para esses valores não ficar com valores muito altos, aí depende do que como você esteja codificando, e melhor a pessoa acha que vai ficar representada a imagem, né? Pensando, obviamente, que quando a pessoa vai aplicar, né, uma forma é fazer isso no treinamento, né? Então, se ele for treinado dessa forma, né, e você usar dessa forma na referência, isso obviamente pode causar problemas. Então você tem que padronizar isso também na inferência para não ter esse problema também, ok? E a representação aqui normalmente é feito one-hot representation, né? A gente chama one-hot representation, por quê? Porque se você fizer uma representação simplesmente numérica, né, 0 para Wally, no caso a gente quer representar essa saída aqui, né? 1 para ET, 2 para RDD2, 3 para Bumblebee. Veja que esses valores aqui não faz muito sentido você dizer, né? Se eu pegar 2 ETs, vai ser uma representação de um RDD2, né? Ou se eu pegar um ET mais um RDD2, vai ser um Bumblebee. Não faz muito sentido, né? E são operações, no final, numéricas, no final. Então, a representação mais interessante é desse jeito, né? Um vetor, onde a posição desse vetor aqui, você representa qual é a classe do objeto que você quer. Ok? E muito comum você usar uma decisão, né? Porque sua saída não vai ser perfeita desse jeito. Isso é a saída que você vai treinar como o objetivo, né? Então, você vai treinar essa imagem, eu quero que seja Wally. Então, a minha saída desejada vai ser 1, 0, 0, 0. Mas quando você treina a sua rede, né? Então, o que a gente diz? Nossa entrada é uma X, minha imagem.
Minha rede, na realidade, a gente pode ver como uma função, né? Então vai ser minha f com esses parâmetros delta, com a entrada x, que vai dar uma saída y. Então, essa rede nada mais é como uma função ali. E como é que a gente vai achar essa função? Aí o backpropagation, com a arquitetura dessa rede, vai buscar essa função, né? Vai otimizar essa função para que nos dê essa saída desejada, dessa forma aqui. Então, no caso, a gente, obviamente, não vai ter precisamente 0,0 na saída. É muito comum usar, né, o argumento máximo da função, o que seja. O que é o argumento máximo? A gente vai ver essa saída, vai ver quem possui um maior valor e a gente vai definir, né? Então, aqui vai ser, na prática, 0,9, 9 alguma coisa, 0,01, 0,1, alguma coisa do tipo. E aí a gente vai usar o argumento máximo na saída para definir qual vai ser a classe do objeto aqui treinado. Então veja que, na verdade, aqui vamos ter várias funções aqui dentro, né? Então, o que a gente quer é essa função, a gente pode modelar uma rede vista como se fosse uma função. E a gente viu, né, que uma rede neural, ele é um aproximador universal de funções. Então, a gente vai buscar essa função. E o treinamento da rede nada mais é do que buscar, certo, quais são os parâmetros dessa função na qual ela treinada, né, a gente vai descobrir quais são esses valores, o backpropagation vai fazer isso. E a gente vai inicializar como? Aí tem todo aquele processo de inicialização de rede, né? Normalmente usa-se inicialização de pesos aleatórios, e aí você vai treinando sua rede, e o backpropagation vai achar os valores desses pesos, que são, na realidade, os kernels, né, que a gente está procurando. Então, vai ser, né, a cada passagem, cada kernel desse vai ser funções dentro de funções, que no final a gente pode apresentar como uma função regida pelos valores de θ, que é o que a gente está buscando, que nos dá essa saída. Existem várias arquiteturas de redes, como a gente falou, Perceptron, Feedforward, Radian Base, redes recorrentes, long term, short term, esses são redes recorrentes também. Existem os autoencoders, mas a gente vai se focar agora na arquitetura CNN, certo? Porque essa arquitetura teve muito sucesso com soluções de problemas de imagens, né? De fotografia computacional, não só na parte de classificação, mas também de restauração de imagem e transformação dessas imagens também. Então, a gente se foca nesse tipo de arquitetura, né, convolucional, e aqui tá todos os componentes, né? Veja que a gente aplica uma ReLU também, a gente aplica a convolução, depois tem a ReLU, tem uma redução que a gente vai ver, que a gente usa um critério chamado max pooling, até essa representação vetorial, que a gente usa aqui basicamente um MLP, e tem a camada que a gente chama de softmax, que a gente vai fazer ele ficar probabilístico. Então, como a gente vê, tem várias arquiteturas, e a gente vai se focar nessa CNN mais especificamente. Aqui tem um site do Asimov Instituto, então ele mostra cada uma dessas arquiteturas. Na literatura existe uma quantidade enorme de arquiteturas, e não só arquiteturas, né, até como eles são treinadas, então tem ideias diferentes. Mas, como falamos, vamos focar nessa arquitetura, né, CNN, camadas convolucionais. Então, a gente vai definir, né, o que é uma camada convolucional, né? Tem um bloco convolucional que a gente viu, que são filtros que vão gerar camadas, e aí você vai criar mais filtros até uma representação linear, né, que a gente vai fazer, né, modificar essa representação para um vetor, e aqui a gente aplica um classificador MLP no caso. Então, essa primeira parte, o que ele está fazendo? Ele está fazendo aquele trabalho que a gente fazia manualmente, né? Definir quais são as características. Na realidade, ele está criando uma representação através desse vetor aqui, né? Tudo regido pelo backpropagation, né? Tunado pelo backpropagation. Então, essa imagem vai gerar uma representação aqui, que essa representação vai ser usada para fazer a classificação, né? Então, de forma intuitiva, né, podemos visualizar camadas convolucionais com filtros que são aprendidos, né? A gente vai definir. Então,
A pessoa que vai desenhar a arquitetura da rede define quantos filtros você vai colocar, qual o tamanho de filtros, isso é tudo definido. Obviamente, já existem várias arquiteturas dessas prontas, né? Outras pessoas já definiram e tem nomes e ficaram bem conhecidas algumas dessas arquiteturas. Mas cada um pode criar a sua própria arquitetura, né? Isso não é nenhum problema. Seguido, obviamente, certas características, né? Nem todas, você não pode fazer qualquer coisa, né? Quando você define uma certa arquitetura, obviamente, o seu tamanho aqui é pré-definido, dependendo do tamanho do kernel, da quantidade de kernel, e assim por diante. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, esses filtros, né? O que nós gostamos é que esses filtros capture essas características que são relevantes, né, no treinamento, e a gente vai criar essa representação. Então, isso tudo aqui nada mais é que criar uma representação compacta dessa imagem para que isso sirva como a entrada do seu classificador aqui. Então, a ideia geral é agregar informações espaciais, diminuindo a dimensionalidade do volume de saída e aumentando o espaço de filtro na extração o espaço das filtros extraídos, né, das características extraídas de cada região. Então, com isso, a gente basicamente resolve esse problema de redução de dimensionalidade, certo? Então, aqui veja que a quantidade de possibilidade, né, se a gente pegar uma imagem até pequena, 100 por 100, com 250 tons de nível de cinza, aí quais são todas as possibilidades disso? 250 elevado a 100 por 100. Então, isso é um número enorme. E ali você pode representar a letra A, o carro. E o que a gente quer é compactar essa representação de forma que eu consiga fazer essa classificação. Não é isso? Então, isso que esses blocos convolucionais estão fazendo. Ele atua como extratores de característica até uma representação mais simples. Então, as camadas extrai as características básicas, né? Essas camadas iniciais, até se ver que ele vai extraindo extração de componentes que a gente disse que é um pouco mais, né, sofisticado e fica mais próximo da imagem final, né? Então, os blocos básicos geralmente são compostos de conjuntos de convoluções do mesmo tamanho, e aí seguido por uma função de ativação. E no final do bloco, uma apresentação de pooling aqui, que ele vai fazer a compactação, diminuindo a dimensão da imagem, certo? Então, a gente tem as camadas convolucionais, depois tem a camada de pooling e depois a camada totalmente conectada. Então, veja que ele aplica várias vezes, né? Camadas convolucionais, camada de pooling, camadas convolucionais, camada de pooling e assim por diante. Quantas vezes você tem que fazer isso? Bom, isso fica ao critério de quem está desenhando essas redes, certo? Então, cada arquitetura tem uma forma diferente de fazer isso. Da camada convolucional, o bloco básico, né, que compõe a CNN, consiste em um conjunto de parâmetros representados por esses filtros, pelos kernels que a gente falou, né? Possui um pequeno campo receptivo. Então, a ideia também vem da ideia da retina, de como o cérebro funciona, né? E esse campo de visão é chamado campo receptivo, né? A gente, com a ideia do kernel, a gente está tentando imitar, né, o que está acontecendo também, né, no sistema de visão real, certo? Então, vai ser essas camadas aqui. Então, durante o forward pass, que ele está calculando, a camada de convolução computa esses produtos, né, e vai gerando um mapeamento da função de ativação, né? Então, uma camada de convolução geralmente composta de N filtros, quem define vai ser a pessoa que está desenhando ele, gerando N mapas de ativação durante o forward, né? Os filtros atuam detectando características e as posições espaciais das entradas. Então, como a gente viu aqui, né? Aqui é a entrada, aqui é o filtro, então ele vai gerar essa saída aqui. A gente vai criar vários filtros dessa e vai concatenar elas, né? Isso que a gente está vendo. Então, aqui está o cálculo do filtro. Imagina que você tem a imagem e aqui está o kernel. Então, multiplicação, somando, aí tem esse valor 4 aqui, certo? Quais são os principais elementos que definem a camada convolucional? É o tamanho desses filtros, né? Veja que aqui eu posso fazer 3x3, mas eu posso fazer um filtro maior, 5x5, 11x11 e assim por diante, certo? Então, eu vou ter que definir o tamanho.
o padding, né? Se eu vou ter padding ou não, o stride e o que a gente chama de dilatation. Então vamos ver aqui, né? Então o kernel, o tamanho do kernel pode ser diferente. Aí, se eu fizer um kernel menor, eu digo que esses pontos aqui, né, são mais importantes. Aí, cada vez que eu aumento mais o kernel, eu computo, né, os vizinhos mais longe do ponto central, certo? Para a convolução, né? Então, aqui está um exemplo. O stride, né, é o passo que a gente está dando. Então, né, aqui ele vai dar um passo, né, ou pode dar 2 passos, ok? Então, aqui no caso, né, eu tenho aqui, e aí como é que eu vou dar esses passos aqui, né? Eu posso pular simplesmente para cá ou pular 2 passos aqui, né? Nesse caso aqui, né, ele está dando... Aqui no caso desse exemplo, ele vai dar um passo apenas, esse aqui daria 2 passos. Aqui no caso tem um processo visual, mas aqui, ele, como está no PDF, vocês não estão vendo a animaçãozinha. Mas a gente facilmente encontra essas animações, né? Que ele se filtra aqui, né? O próximo passo ele vai centra aqui, né? Esse aqui ele vai dar 2 passos, ele vai para cá. Então isso seria o stride. O padding, como às vezes você não quer perder aqui, né, essa informação aqui do tamanho, então você pode colocar um padding, e aí o que você coloca aqui na borda? Claro, você pode definir como você vai colocar. Aqui ele colocou 0, né? Tem várias formas de fazer. Aqui é o padding 0. Você pode colocar, repetir esses valores do vizinho mais próximo também. Então, em processamento de imagem, isso já tem algumas formas diferentes de fazer isso. Então, o padding, geralmente, né, nos frameworks de aprendizagem, o padding pode ser denominado como o mesmo valor, ou semi, ou vale, né? Então, vocês vão ver no PyTorch e tal, né, o value da dimensão espacial do volume é reduzido e aplica a convolução normalmente. E o semi, o padding é aplicado, certo? Então, de tal forma que a dimensão espacial do volume de saída permaneça igual, ele não vai diminuir. Como a gente tinha visto que nesse caso desse exemplo, né, ele foi de 62 ou de 64, né? Eita, desculpa aqui, né? Ele foi de 64 para 62, porque não usou o padding. Se ele usar o padding, aí não diminui esse valor, ok? Então, e aí, as camadas, então, dado um volume de entrada, né? Então, eu tenho um W de entrada, é considerado uma camada convolucional com tamanho de kernel K e padding P e o stride S. Uma vez você definindo o tamanho do kernel, o padding e o stride com a sua camada o tamanho, né, da imagem de entrada, né, isso define qual vai ser sua saída. Então, sua saída não é uma saída qualquer, né? Vai ser definido por isso. E como você calcula? Dessa forma, né? Então, é o W, né? A gente vai ter uma imagem, aí normalmente definindo WH, certo? O W pode ser igual a H, né? Essa é uma imagem quadrada. E aí você vai ter esse cálculo para fazer, né? Vai ser menos o kernel, mais 2 vezes o padding, dividido pelo stride mais 1, ok? Então, fica dessa forma. Se o valor W alto não for um número inteiro, então o valor de stride precisa ser ajustado. Não pode atuar no volume de entrada de forma simétrica, ok? Então, geralmente é utilizado o zero padding, fica desse jeito, enquanto o stride garante o volume de entrada e o volume de saída possui o mesmo tamanho espacial, ok? Então, como a gente mencionou anteriormente, a camada convolucional atua sobre toda a profundidade do volume, né? Porque se for RGB, né, tem várias camadas ali, né? Para uma entrada de dimensão H de I, W de I e aqui é o número de canais, é considerado uma camada convolucional N filtros. O volume de saída vai ter a dimensão H de saída, que vai ser calculado, W de saída, né? Então, W de saída, o H de saída vai ser um cálculo bem parecido, só fica um H aqui, né? E quantidade de filtros vai ser N aqui, né? Então, cada filtro da camada convolucional tem o mesmo tamanho do kernel e pode ter a mesma profundidade, né? A quantidade de canais correspondente, né? Então, fica dessa forma. E o volume de saída terá N canais correspondendo ao número de filtros atual da camada atual, ok?
Então, o tamanho espacial, né, HW do volume de saída é dado pela equação do slide anterior, como a gente viu aqui. Okay? Então, de forma visual, a gente pode ver aqui, né? Então, imagine que você tem 3 canais, e aí o seu kernel é um kernel assim, 3 dimensões, e aí você vê a cada canal como isso aqui é calculado. E no final você vai ter, né? Esse vai ter um cálculo, vai ter um valor apenas de saída, né? Então, tudo isso aqui, com esse tamanho de kernel, traz um valor de saída. Obviamente, você vai usar vários kernels, né? Então, você vai ter várias camadas. Então, imagine que você tem, esse aqui já tem um volume maior, 5, e meu kernel é 3x3, poderia ser outro também. Então, ele vai gerar né, uma saída aqui, que vai ser uma matriz, e aí, claro que você pode usar 10 kernels diferentes. Então, aqui no caso, vai ter 10, né, saídas aqui, né, você vai concatenar ele. Então, aqui tem um exemplo, né, seu kernel aqui, a sua convolução, né? A sua camada convolucional tem aqui 5 canais, e aí você está usando esses kernels 3x3 por 5, né? Porque aí encaixa aqui perfeitamente, só que você está usando 10 delas, então é isso que você vai ter como sair, ok? Então temos uma imagem, supondo 256 por 256 em RGB, e queremos passar essa imagem para uma camada convolucional que tenha 10 filtros com kernel 3, o padding é 0, o stride é 1. Qual será o tamanho espacial do volume de saída? Então é só fazer as contas, né? Então aqui, e a gente vai ver aqui o tamanho do kernel de saída. Então, né, isso é imputar aqui esses valores, e aí você tem, né, no final, esse volume aqui, né? Então, se temos uma imagem de tamanho 256 por 256 e queremos passar essa imagem desse kernel, né? Então, temos 10 filtros 3x3, profundidade 3, né? Como a gente viu, RGB. Cada filtro atua espacialmente toda a profundidade, são os 3 canais, gerando, né, um mapa de ativação, e aí a gente vai ter 10 desses filtros, né, que a gente falou, 10 filtros, e a gente tem ele como saída. Veja que você tem que saber, basicamente, certo, como calcular isso aqui, porque na hora de dimensionar, né, algumas bibliotecas, eles não dimensionam isso para você, você vai ter que fazer esses cálculos, ok? Aqui no caso, né, 3 canais, 3 kernel, e aí aqui vai ter a quantidade de pesos, né, e para cada filtro, né, eu vou ter isso, certo, com a quantidade aí mais 10, total de 10 filtros, né, tem 280 parâmetros treinados, ok? Essa é a quantidade de parâmetros que tem aqui. Então, assim como um MLP, né, a camada de convolução também possui uma função de ativação inserindo não linearidade. É muito comum usar essa ReLU aqui, certo? Então, a função ReLU funciona desse jeito aqui. A função ReLU foi primeiramente sugerida no AlexNet, né, porque ele resolve um problema que ele estava tendo, que era aquele chamado Vanished Gradient. Quando você tinha camadas muito profundas, ele não conseguia, né, nas camadas mais próximas da imagem, atualizar muito o peso. Então, essa função veio para resolver esse problema aí, certo? Mas existe uma variedade enorme aí de função de ativação que a gente pode ver, né? Tem uma variedade grande dentro da própria ReLU, existem variações dela também, ok? Claro, a função ReLU, aí ele tem uma descontinuidade no zero, porque ela não é derivada aqui, mas a gente considera ela como zero, né? Isso de uma forma prática. Então, como a gente falou, a gente tem uma camada de pooling, certo? Que ele vai compactando, né, essas camadas convolucionais, né? Como é que essa camada de pooling funciona, né? Ele simplesmente, né, ele vai escolher, né, se a gente definir aqui o pooling seja um kernel 2x2, ele vai pegar o valor maior que tem aqui, no caso 4. Então, ele define aqui com 4. A próxima janela vai ser essa, e aí o valor vai ser 5, né? Aí ele vem para cá, a próxima janela vai ser essa, o valor vai ser 7, por isso que está 7 aqui, e 8 aqui, né? Isso é o max pooling. Também pode ser utilizado
average pooling, né? Mas o mais comum hoje em dia é usar o valor máximo, né? Você pega a matriz aqui e verifica aqui qual é o valor máximo que você define. Então você 2 por 2, né, vai fazer uma compressão, aí esse tamanho desse canyon de pooling também pode ser variável, certo? Então aqui está um exemplo, né? Max pooling aqui, certo? Aí aqui vai ser 20, né? 30, aqui 112 e aqui 37. Se você usar o average pooling, você vai tirar a média desses valores e colocar aqui. A média desses valores e colocar aqui, certo? Então a diferença do max e do average. Se fala muito de average e max pooling, certo? O valor mínimo, eu nunca vi aplicação usando o valor mínimo, aqui não seria 0, né? Mas é muito comum usar mais o max pooling, no caso. Então é isso que vai acontecer, né? Ele vai, e aí você vai, né, diminuir aqui o fator de 2. Pode ter kernels maiores? Pode, né? A pessoa define esse tamanho de kernel. Então isso vai acontecendo, então vai diminuindo, né? E aí até chegar a uma representação aqui que vai para um tamanho fixo. Então as camadas fully connected são equivalentes às camadas MLP. Geralmente no final da rede, e aí você, né, converte e vira um MLP clássico, e aí o número de saída vai ser o número de classes que você está definindo ali no seu problema, ok? Então é muito comum, né? Então tem 5 saídas, são 5 classes, e aí minha representação fica desse jeito, e aí está totalmente conectado. Então o que eu vou fazer? Ele tem essa camada chamada flat, né? Então aí depende, você tem que ter uma forma, obviamente, coerente, né? Você pega esse valor aqui, coloca aqui, pega o próximo, pode ser esse aqui, coloca aqui, e assim por diante. Então, você transforma essa representação no vetor. Se você multiplicar esses valores aqui, vai dar exatamente 81.920, e aí você transforma essa representação numa representação de um vetor. E a gente chama isso de flat. E aí isso aqui vai ser sua representação, seu vetor de representação daquela imagem, que vai ser colocada na MLP aqui, ok? E aí, como a gente falou, a gente vai fazer, né, uma representação softmax, que vai pegar os valores e é uma normalização, mas em vez de pegar simplesmente né, pegar o valor daqui e dividir pela somatória, a gente vai usar o exponencial dela, ok? Então, ela fica um valor entre 0 e 1 aqui. Então, em vez de ficar valores dessa forma aqui, né, como saída, desculpa, a gente vai pegar esses valores, né, e usar, eu tenho essa saída, por exemplo, certo? Então, é o exponencial desse valor dividido pela somatória dos exponenciais dos outros valores. Aí fica assim. Então, fica melhor representado do que é representado dessa forma. Fica uma representação entre 0 e 1 aqui. E a gente vai usar aqui o argumento máximo, né? Então, o argumento máximo é esse. Então, aqui a saída seria como se 000 e aqui 1, 000. E aí ele vai representar essa classe aqui. A GoogleNet, certo? Desculpa, a GoogleNet é outra rede. A rede LeNet foi criada pelo LeCun, né? E coautores, eles definiram, né, uma rede bastante famosa que resolveu o problema dos dígitos, né, que eles estavam resolvendo o problema dígito escrito à mão, que era para definir qual era o zip code ou o CEP, né, numa carta de correio. Eles queriam automatizar esse processo, certo? Então tem essa arquitetura aqui bem definida aqui. A entrada é 32.32, é apenas, né, em tom de cinza. E aí ele usa 6 kernel aqui, então, e transforma aqui, né? Ele faz 5 por 5 por 1, ele definiu que queria dessa forma. Então tem 6 dele, e aí ele vai ter essa saída aqui, né? 28 por 28, veja que, né, teve o padding, ele não usou o padding, né? Diminuiu aí 32 para 28 por 28, e 6 filtros aí. Aí tem a saída, ele aplicou o max pooling, 2 por 2,
Aí ficou 14 por 14, e aí tem a primeira camada convolucional, tem a segunda camada convolucional, e depois tem as camadas lineares, que aí fica um MLP com 10 saídas aqui. Então, o número total de parâmetros, né, é bastante grande, é 61 mil, com essa rede relativamente pequena. Ele resolveu o problema de dígito. Então, uma comparação entre uma rede CNN e uma MLP, né, os parâmetros da camada convolucional não dependem da dimensão espacial da entrada e permanece constante uma vez definido o tamanho do kernel, né, e o número de canais de entrada. O tamanho espacial do volume de saída é alterado e o número de canais é definido no número de filtros utilizados, né. Então, quem está desenhando aí, né, a quantidade de filtros é uma coisa muito importante. No MLP, o número de parâmetros de camadas depende do tamanho espacial da entrada, N. Esse valor cresce, né, um fator de N para cada neurônio na camada. Em relação à dimensionalidade, as camadas convolucionais atuam localmente em cada região de entrada, aproveitando a informação espacial e agregando informações através dos canais do volume. A MLP recebe uma entrada, né, no vetor 1 vezes N, né, a quantidade de entrada N. Perdemos assim as características espaciais da imagem, né, no sentido que todo mundo está conectado com todo mundo aqui no caso. A gente tem que medir a performance dela, né? Então, como é que a gente, né? Uma arquitetura de rede é aqui, mas veja que uma vez você treinada, você tem os seus parâmetros, seus pesos da rede, né? Representado pelos θ aqui. Então, como é que a gente vai medir que um modelo é melhor que o outro? Então, você tem que ter uma medida que você avalia a performance de um para o outro, né? Você pode ter a mesma arquitetura, mas se os valores de peso são diferentes, a gente fala que você tem modelos diferentes, né? Claro que você vai usar uma medida, né? Então, uma medida de acurácia, F1 score e assim por diante, dependendo da tarefa que você quer resolver. Mas veja que essas medidas são não diferenciáveis, né? Então, você não tem como fazer o backpropagation da acurácia. E aí se usa, certo, uma medida que é feito uma medida que serve como uma medida de acurácia. A gente chama, né, que é um surrogate, né, ou então um proxy dela, né, e para acurácia se usa o cross entropy, para F-score se usa o soft dice e assim por diante. Então, existem várias medidas de performance, mas elas são não diferenciáveis, mas existe o que a gente chama do, né, surrogate, né, o proxy dela, e aí são as losses que você pode utilizar, que são equivalentes, vamos dizer, de certa forma, a você aplicar uma medida de acurácia aqui. A de classificação muito usada é a cross entropy, né, a entropia cruzada para ela, né? Então você vai calcular essa entropia aqui, né? Você quer o quê? Essa que vai ser a sua função de loss, né? Você quer minimizar esses valores aí negativo. Então, esse é o valor obtido e esse aqui é o valor desejado, ok? E você vai minimizar na classificação essa cross entropy. E é claro que quando você vai fazer isso, né? Então, a gente viu ali na MLP parecida aqui, a gente tem aqui com dois parâmetros apenas, você tem sua função, né? A sua função de loss vai definir um espaço de otimização e você está procurando um mínimo daqui, né? O backpropagation faz exatamente procurar quais são os valores de peso que vai minimizar, né, essa minha função. A função, no caso, vai ser toda a rede, né, nesse sentido, né? E a gente vai fazer esse ajuste de peso, né? Então veja que o valor inicial começa em um ponto e aí eu, né, usando o gradiente descendente, a gente vai procurar o mínimo global aqui, com toda aquela, né, aquela problemática de achar mínimos locais. Então tem todas essas técnicas diferentes de otimização. Ok, pessoal? Então, a gente parte para ver como é a função, o backpropagation do CNN.